Mais um dia andando com Deus. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa semelhante. Uma mulher na sua casa que você vê que os filhos são irritados, o marido é irritado, aquilo um clima pesado. Já vivenciou algo assim? Já viu algo assim? Pois é. Ou então, aquele marido que é capaz de fazer tudo para uma pessoa de fora, mas não é capaz de fazer para alguém da sua casa. Ah, isso é comum, talvez você me diga. Isso é comum. Pois é, ao andar com Deus, nós precisamos entender os princípios de Deus para a família e para que o nosso lar esteja bem. Nós vamos ver o que Deus nos orienta a isso. Não é só chegar-se diante do Senhor, não é só orar ao Senhor. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus vá removendo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que são deficiências dentro de nós, mas que cabe a nós apresentá-las diante do Senhor, uma vez detectadas em cada uma das nossas vidas. Assim, em 1 Pedro capítulo 3, nós encontramos orientações do Senhor acerca da esposa e do marido. Em 1 Pedro 3, versículo de número 4, a palavra de Deus nos diz assim: mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Isso é o que Deus espera de nós. E que, veja, é precioso diante de Deus. Se você parar para analisar, você vai ver o que o lar, os filhos, vão refletir o comportamento da esposa. Tem muito a ver. Assim sendo, nós vamos ver o que a mulher ocupa um lugar muito importante dentro do lar. Para o homem, ela é a ajudadora. E dentro do lar, a esposa é aquela que, vamos dizer assim, mantém o tom. E o Senhor nos diz que nós devemos ter um espírito manso e tranquilo. E talvez você perguntasse, por que um espírito manso e tranquilo? Porque se você não for mansa e tranquila, você não vai ouvir a direção do Espírito Santo de Deus, isso é óbvio. E assim sendo, se você não ouvir a direção do Espírito Santo de Deus, você vai fazer o que te dá na cabeça, você vai gritar o quanto você achar que deve, e isso vai produzir o quê? Um clima de irritação no seu lar. Então, o Senhor, através de Pedro, nos ensina que nós devemos ter o quê? Realmente um temperamento manso e tranquilo, cheio do Espírito Santo de Deus, para que nada venha a influenciar nosso esposo, nossos filhos e produzir irritação no ar. Por outro lado, na continuidade desse mesmo texto, o Senhor fala aos maridos, no versículo de número 7. Diz assim: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento. Viver com a esposa com entendimento. O que é entendimento aqui? Os dois entrando num acordo. O diálogo é extremamente importante no casal. Assim sendo que esse com entendimento é respeito de ambos, concordância de ambos e uma caminhada juntos de ambos. E continua dizendo assim: dando honra à mulher como vaso mais frágil. O homem é protetor, nós precisamos disso. O homem é cuidador, nós precisamos disso. Nós precisamos do braço do nosso marido, não só fisicamente, no nosso ombro. Nós queremos poder ter um ombro para realmente apoiar a cabeça, um braço que nos proteja, que nos guarde. Nós sabemos o que isso é extremamente importante. Muitas vezes nós mulheres batalhamos dentro e fora de casa, trabalhamos, nos cansamos, mas a presença do nosso marido é extremamente importante para as nossas vidas. E assim a palavra de Deus nos orienta.
Marido, honra tua esposa como vaso mais frágil. Mais frágil o homem. Onde? Emocionalmente. Nós mulheres somos muito mais frágeis emocionalmente do que os homens. E nós precisamos ser guardados nessa nossa fragilidade, de modo que sejamos preservadas para manter aquele espírito manso e tranquilo. E a palavra continua nos ensinando, dizendo assim: e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Amados, um lar vai bem quando marido e mulher andam juntos. Não tem como um lar ir bem se um vai para um lado e o outro vai para o outro. Os filhos são bem estruturados quando ambos caminham juntos, com entendimento. E ainda continua, veja bem, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que papel importante tem o homem. Então ele protege, ele cuida, ele honra, ele supre as necessidades, guarda sua esposa emocionalmente diante da graça de Deus, para que ela não se prive da graça de Deus. E também tem algo muito particular que o homem precisa saber, o marido precisa saber. Trata bem a sua mulher, senão as suas orações não serão ouvidas. Isso é sério. E a palavra do Senhor nos ensina, amados, em Efésios também, no capítulo 5, que o homem deve amar a mulher como a si próprio. E a mulher deve respeitar o seu marido. Assim sendo, nós vemos que tem algo que finaliza isto diante da palavra do Senhor, que diz assim, versículo 8, finalmente, sede todos vós de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Isso precisa existir no lar. Nós precisamos ser compassivos, tolerantes, amorosos, sempre lembrando que o próximo mais próximo de cada um de nós, amados, é a nossa própria família. Marido, você é o próximo, mais próximo da sua esposa. Esposa, o seu marido é o mais próximo dos próximos que estão ao teu redor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe na caminhada do seu lar, na construção de um lar que permaneça. Que o Senhor te abençoe.